O vento chegava do mar antes do sol aparecer. No mar da Galileia, quando ainda era noite, havia homens que já trabalhavam. Homens com as mãos calejadas de puxar redes, com os olhos acostumados a ler as estrelas e o vento, com o sal da água impregnado na pele. Era um mundo de força e fadiga, de incerteza e dependência, onde cada manhã podia ser abundante ou vazia. Naquela região do norte de Israel, distante de Jerusalém e dos grandes templos, vivia um homem chamado Simão. Ele não era sacerdote, não era escriba, não era doutor da lei, era pescador. E foi exatamente esse homem, rude, impulsivo, cheio de contradições, que Jesus escolheu para ser a pedra sobre a qual edificaria algo que o mundo jamais tinha visto. O que você está prestes a percorrer é a história mais improvável de toda a história do cristianismo. A história de um homem que prometeu e falhou, que confessou e duvidou, que fugiu e voltou, e que, mesmo assim, se tornou o primeiro líder da igreja primitiva. A história de Simão, filho de Jonas, que recebeu um novo nome, Pedro. Para entender Pedro, precisamos entender o lugar onde ele nasceu e cresceu. A Galileia do primeiro século não era um centro de prestígio religioso. Jerusalém ficava a cerca de 140 quilômetros ao sul, uma distância que, para viajantes a pé, representava 3 a 4 dias de caminhada. Os galileus eram frequentemente menosprezados pelos judeus do sul por causa do seu sotaque, dos seus costumes e da sua proximidade com as nações gentias. O próprio Natanael, ao ouvir que Jesus vinha de Nazaré, perguntou: "De Nazaré pode sair alguma coisa boa?" João 1:46. O mar da Galileia, chamado em hebraico Kineret, palavra que significa harpa, pela sua forma, tinha aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Nas suas margens viviam cerca de 60 mil pessoas, distribuídas em dezenas de aldeias e cidades. A pesca era o motor econômico da região. Arqueólogos estimam que havia cerca de 240 barcos operando no lago durante esse período. Era uma indústria real, organizada em famílias e parcerias, com taxas cobradas pelas autoridades romanas e herodianas sobre o pescado. Betsaída, que em aramaico significa casa do pescador, era a cidade natal de Pedro, André e Filipe. Era uma cidade de classe trabalhadora, sem grande relevância religiosa ou política. Era aqui que Simão e seu irmão André cresceram, aprenderam a pescar e provavelmente trabalharam desde a infância. Mais tarde, Pedro se mudou para Cafarnaum, a alguns quilômetros de distância, onde se casou. Mateus 8:14 nos informa que Jesus curou a sogra de Pedro em Cafarnaum, confirmando que ele era casado e que a família vivia ali. Cafarnaum era uma cidade maior, com guarnição romana e uma sinagoga. Arqueólogos identificaram no século XX os restos de uma casa do primeiro século em Cafarnaum, que muitos especialistas acreditam ter sido a residência de Pedro. Sobre essa casa foi construída uma igreja octagonal no século V, indicando que os primeiros cristãos preservavam a memória do local. O negócio de pesca de Pedro e André era uma parceria com os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Lucas 5:10 os chama de companheiros, em grego, koinonoi, palavra que implica uma associação formal de negócios, não apenas uma amizade casual. Eles possuíam pelo menos 2 barcos. Eram trabalhadores, mas não eram indigentes. Pedro era, pelo padrão da sua região, um homem de recursos modestos e responsabilidades concretas. E foi esse homem, no meio de um dia de trabalho, que Jesus encontrou. Pescai mar adentro e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. Pedro havia pescado a noite toda e não apanhara nada. Era o pior momento para receber esse pedido. E a noite era o tempo certo para pescar no Galileia. Durante o dia,
O sol aquecia a água e os peixes desciam para as profundezas. Lançar as redes de dia, depois de uma noite em vão, era contra toda a lógica e experiência acumulada. Mas Pedro respondeu com uma frase que revela muito do seu caráter. Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei a rede. Isso é obediência que custou algo. E o resultado foi tão extraordinário. A rede se encheu a ponto de começar a rasgar. Que Pedro caiu de joelhos e disse: Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Há um detalhe nessa cena que muitos leitores dos evangelhos ignoram. A palavra grega que Pedro usa para Senhor aqui não é simplesmente rabi ou mestre, é Kyrios, a mesma palavra usada na Septuaginta para traduzir o nome divino, YHWH. Em um único instante, diante de uma rede cheia de peixes, Pedro não viu apenas um rabino extraordinário, viu algo que o assustou profundamente. Uma presença que ultrapassava toda a realidade que ele conhecia. E sua resposta não foi admiração, foi contrição, foi reconhecimento da própria indignidade. Esse homem que acabava de conhecer Jesus já entendia, no fundo do seu ser de pescador, que estava diante de algo absolutamente sagrado. Jesus respondeu com uma promessa que mudaria tudo. Não temas, doravante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Pedro largou tudo, os barcos, as redes, o negócio, e o seguiu. Mas quem era esse Simão que se tornaria Pedro? Os evangelhos nos preservaram um retrato psicológico de rara riqueza. Era o primeiro a falar, nem sempre o mais sábio a fazê-lo. Era capaz de atos de coragem repentina e de recuos igualmente repentinos. Em Mateus 14:28, quando vê Jesus caminhando sobre as águas, é Pedro quem pede: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz: Vem. Pedro sai do barco. Pedro caminha sobre a água. Isso aconteceu. Um ser humano, por alguns segundos, caminhou sobre o mar da Galileia. E então, ao notar o vento forte, teve medo. E começou a afundar. Imagine por um momento que estás ali. Sentiste o peso do teu corpo desafiar toda a lei natural enquanto deste os primeiros passos. Viste a água firme sob teus pés. E então, num segundo, a realidade voltou. O vento, as ondas, a impossibilidade absoluta do que estavas fazendo. E afundaste. Não foi falta de fé. Foi fé que começou. E foi Jesus quem estendeu a mão e te puxou para cima. O momento mais alto de Pedro nos evangelhos acontece perto de Cesareia de Filipe, uma cidade construída pelo tetrarca Filipe e dedicada ao imperador Augusto, um lugar carregado de símbolos do poder humano. Quando Jesus perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Foi Pedro quem respondeu, em nome dos 12. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. A resposta de Jesus é extraordinária. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai, que está nos céus. E então veio o novo nome. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Em grego, Pedro é Petros. A palavra aramaica equivalente é Kefas, usada pelo próprio Paulo em Gálatas. Pedra, rocha. Esse novo nome não descrevia quem Simão era naquele momento. Descrevia quem ele se tornaria. Era uma promessa disfarçada de identidade. Mas então, apenas alguns versículos depois, no mesmo capítulo de Mateus, quando Jesus começa a explicar que teria de sofrer e morrer, Pedro o puxou à parte e disse: Longe de ti, Senhor, isso não te acontecerá de modo algum. E Jesus se virou e disse: Arreda, Satanás. Da pedra da igreja ao obstáculo de pedra de tropeço, em menos de 10 versículos.
Pedro foi chamado Rocha e foi chamado Pedra de Escândalo no mesmo dia. Havia um detalhe que Pedro levaria para sempre consigo. Ele era o único dos 12 que havia estado na casa onde Jesus transfigurou-se. No Monte da Transfiguração, que muitos estudiosos identificam com o Monte Tabor, a 506 metros de altitude, no meio da planície de Jezreel, Pedro viu Jesus brilhar como o sol, com Moisés e Elias ao seu lado. 2 Pedro 1:16 diz: Nós ouvimos esta voz procedente do céu quando estávamos com ele no Santo Monte. 40 anos depois, no momento em que escrevia sua carta, Pedro ainda se referia a esse momento como a fundação da sua fé. Não como mito, como testemunha ocular. A noite do Getsemane foi o momento em que tudo convergiu para revelar a fragilidade humana de Pedro. Jesus havia dito, na última ceia: Todos vós vos escandalizareis de mim esta noite. E Pedro respondeu com a confiança que era sua marca registrada: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Mateus 26:33. Horas depois, no jardim, quando os soldados chegaram para prender Jesus, Pedro sacou uma espada e cortou a orelha direita de Malco, servo do sumo sacerdote. João 18:10 registra o nome do servo, um detalhe que só um testemunho ocular preservaria. Pedro estava pronto para morrer naquele momento. Estava pronto para lutar contra uma coorte romana. Mas quando Jesus foi levado, Pedro seguiu de longe. E então aconteceu o que Jesus havia predito com precisão assombrosa. Antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro negou 3 vezes. Não conhecer Jesus, nunca ter estado com ele, não saber do que falavam. Há um versículo em Lucas que nos para o coração. Lucas 22:61. E, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Jesus, no meio daquele caos de julgamento e humilhação, se virou e olhou para Pedro. Não com raiva, não com desprezo. O texto não nos diz o que havia naquele olhar, mas nos diz o que Pedro fez. Saiu para fora e chorou amargamente. Em grego, o verbo para chorou amargamente é eklausen pikros, um choro que não era apenas tristeza, mas o reconhecimento visceral de uma traição que contrariava tudo o que Pedro pensava ser. A palavra pikros, amargo, era usada para descrever o sabor do fiel. Era o oposto do doce. Era o gosto daquilo que é verdadeiro, mas insuportável. A arqueologia nos oferece um dado inesperado aqui. Nas escavações realizadas em Jerusalém desde 1968, especialmente na área do Palácio de Herodes e do Pátio de Caifás, os arqueólogos encontraram estruturas que correspondem precisamente ao relato dos evangelhos: o pátio interno, os locais de passagem, a configuração que permitiria a alguém seguir de longe e ainda assim estar perto o suficiente para ser reconhecido. O contexto físico das negações de Pedro não é nebuloso, é recuperável, concreto, documentado. A ressurreição chegou. E o primeiro movimento do ressuscitado em direção a Pedro é de uma graça desconcertante. No domingo de ressurreição, o anjo disse às mulheres: Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Marcos 16:7 e a Pedro. Como se o anjo soubesse que Pedro precisava ouvir seu nome separado dos outros. Precisava saber que não estava excluído, que a negação não era o fim da história. E então veio a manhã à beira do lago. João 21. Jesus apareceu na praia, preparou peixe e pão em brasa e chamou os discípulos para comer. Após o café da manhã, Jesus se virou para Pedro e fez a pergunta mais importante da sua vida: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Não, Pedro. Simão. O nome antigo. O nome de antes. Como se Jesus estivesse dizendo: eu sei quem você era antes de eu te dar um novo nome. E ainda assim te amo. E ainda assim te perguntas.
Há um detalhe linguístico nessa cena que o texto grego preserva com precisão extraordinária. Nas duas primeiras perguntas, Jesus usa a palavra agapas, do verbo agapau, o amor incondicional, o amor da entrega total. Pedro responde com phileis, do verbo philéu, o amor de afeto, de amizade, de intimidade. É como se Pedro, queimado pela própria arrogância, não mais se atrevesse a prometer o amor absoluto. E na terceira pergunta, Jesus desce ao nível de Pedro. Usa também phileis, como se dissesse: eu aceito o amor que você tem condições de dar agora. E a cada resposta, Jesus deu um mandato. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. 3 negações, 3 restaurações. A simetria é perfeita, não é coincidência. É redenção construída com arquitetura precisa. 50 dias depois da Páscoa, no dia de Pentecostes, o cenáculo em Jerusalém estava reunido com cerca de 120 pessoas. E o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. E Pedro, o mesmo Pedro que havia negado Jesus junto ao fogo de um pátio, levantou-se e pregou. Atos 2 registra um discurso de notável estrutura retórica e profundidade teológica. Pedro citou o Salmo 16 e o Salmo 110, demonstrando que a morte e ressurreição de Jesus eram o cumprimento das Escrituras hebraicas. O resultado foi que 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. O mesmo homem que disse, "Não conheço esse homem", agora proclamava em público, na cidade onde Jesus havia sido crucificado havia menos de 2 meses, que esse mesmo Jesus era Senhor e Cristo. Atos 2, 36. A transformação não era psicológica, era sobrenatural. A liderança de Pedro na igreja primitiva é documentada não apenas pelos Atos dos Apóstolos, mas pelo próprio Paulo. Em Gálatas 1, 18, Paulo registra que foi a Jerusalém especificamente para conhecer Pedro, Kéfas, e ficou com ele 15 dias. Em Gálatas 2, Paulo relata um confronto direto com Pedro em Antioquia, onde o reprovou publicamente por hipocrisia. Pedro havia parado de comer com os gentios por pressão dos judeus. Esse episódio é extraordinário por 2 razões. Mostra que Pedro ainda tinha fraquezas humanas reais e mostra que a igreja primitiva era suficientemente honesta para preservar esse registro. Paulo não poupou Pedro. Pedro não reescreveu sua própria história. Pedro escreveu 2 cartas que estão no cânon do Novo Testamento. A primeira carta de Pedro é um documento de encorajamento para cristãos que sofriam perseguição dispersos pelo norte da Ásia Menor, nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro os chama de estrangeiros e peregrinos, paroikos, kai, parepidemos, em grego, aqueles que moram provisoriamente sem cidadania permanente. Era uma descrição que Pedro conhecia de dentro. Ele mesmo havia sido um homem sem lugar fixo, seguindo um mestre sem casa. A tradição cristã, preservada por Clemente de Roma, Inácio de Antioquia e Eusébio de Cesareia, coloca a morte de Pedro em Roma, durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67. A tradição afirma que Pedro foi crucificado, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. O evangelista João havia predito esse tipo de morte em João 21, 18 e 19, onde Jesus disse: "Quando envelheceres, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não quiseres." O texto acrescenta: "Isto disse ele", significando com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. As escavações debaixo da Basílica de São Pedro, no Vaticano, realizadas entre 1949 e 1968 por encomenda do Papa Pio XII, revelaram uma estrutura complexa de túmulos e monumentos do segundo século, precisamente no ponto onde a tradição sempre localizou o túmulo de Pedro.
O arqueólogo Margherita Guarducci identificou ossos humanos de um homem idoso de compleição robusta, envoltos em tecido de púrpura, cor reservada para pessoas de distinção, dentro de uma cavidade no Muro Vermelho. O Papa Paulo VI anunciou em 1968 que os ossos de Pedro haviam sido identificados. A questão permanece debatida entre historiadores, mas a correspondência entre as estruturas arqueológicas e o relato do historiador Gaio do segundo século, que menciona um troféu no Vaticano como memorial de Pedro, é notável. Você está ouvindo a história de um pescador, um homem sem diplomas, sem título, sem linhagem sacerdotal. Um homem que falhou no momento mais crítico da sua vida. Um homem que chorou amargamente à beira de um pátio enquanto o seu mestre era julgado. E esse mesmo homem se tornou a primeira voz do Evangelho para o mundo. Há um versículo em 1 Pedro 2, 4 e 5 que soa como autobiografia espiritual. Pedro escreve sobre Jesus: aproximando-vos dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e preciosa diante de Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados. Pedra viva, rejeitada, mas escolhida. Pedro estava descrevendo Jesus, mas estava também descrevendo a si mesmo. E estava descrevendo você. Você já se sentiu como Pedro, num momento de negação, quando soube o que era certo, mas fez o contrário? Quando prometeu algo que não conseguiu cumprir? Quando o peso da sua própria insuficiência foi tão grande que você só conseguiu sair e chorar? A história de Pedro não é sobre um super-herói espiritual que nunca falhou. É sobre o que acontece quando Jesus olha para você, exatamente no meio da sua maior falha, e não vira os olhos. Escreva nos comentários: qual é o momento da vida de Pedro com o qual você mais se identifica? A caminhada sobre as águas que começou com fé? A confissão em Cesareia de Filipe? Ou o choro amargo à beira do pátio? O que aconteceu com Pedro há 2000 anos não é apenas história. É o mapa de como Deus trabalha com pessoas quebradas. É a prova de que o fracasso não é o fim da narrativa. É a evidência de que Jesus não escolheu Pedro apesar das suas fraquezas, mas através delas. Se você conhece alguém que desistiu de si mesmo, que acredita que errou longe demais para ser restaurado, compartilhe este vídeo. Mande para a pessoa que está no seu próprio pátio de negação, chorando amargamente, convencida de que o olhar de Jesus não pode mais encontrá-la. Se este canal tem te levado mais fundo nas raízes da fé, inscreva-se e ative o sino. Há muito mais por vir. E que a promessa que Jesus fez a Simão, filho de Jonas, que sobre a pedra da sua vida edificaria algo eterno, seja também a promessa que você carrega consigo hoje. Porque o mesmo Jesus, que chamou um pescador de Betsaída, ainda chama pelo seu nome.